E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos resolver uma questão da prova do Colégio Militar de 2019, questão 2, que diz o seguinte: pede para calcular o valor da metade de 2 ao quadrado vezes raiz quarta de 2 ao cubo vezes 2 vezes a raiz quinta de 2 à quarta, tudo isso sobre 5 a raiz quinta de 2 vezes a raiz vigésima de 2 elevado a 7. Para resolver essa questão, a gente precisa de algumas propriedades de potenciação e radiciação, que a gente vai só anotar aqui para a gente poder lembrar enquanto a gente faz. As duas primeiras, que são mais simples, um pouco mais famosas, é aquela que fala do produto de potências com a mesma base, que a gente vai somar os expoentes. A segunda, que é irmã dela, e a gente pode até dizer que é ela própria, é quando a gente tem a divisão quociente de duas potências de mesma base, que a gente subtrai os expoentes, e a terceira, que é a nem tão, não tão famosa assim, a prima um pouco desconhecida, que diz o seguinte: quando a gente tem uma potência, por exemplo, bésima de A elevado a C, a gente pode reescrever isso como uma potência de base A e o expoente sendo uma fração. Nesse caso aqui, C sobre B. Aí só para a gente esclarecer, o número que está aqui dentro da raiz fica sendo a base da nossa potência. O expoente dentro da raiz, o numerador, e o grau da raiz como sendo o denominador dessa função. Com essas três informações, a gente consegue resolver essa questão sem muitas dificuldades. Para simplificar a nossa vida, vamos simplificar primeiro o numerador, né, a parte de cima, utilizando essas duas propriedades. Como assim? Vamos chamar aqui de n de numerador. E como que fica? 2 ao quadrado vezes raiz quarta de 2 ao cubo vezes 2 a raiz quinta de 2 à quarta. Primeira propriedade que a gente vai usar é a do expoente fracionário. A gente vai reescrever o 2 ao quadrado, continua quietinho. Essa primeira raiz fica sendo 2 elevado a 3 quartos. O 2 a gente vai escrever 2 elevado a 1 porque a gente é esperto. E o último raiz, 2 elevado a 4 quintos. Aqui agora a gente vai usar a primeira propriedade. A gente vai somar todos esses expoentes. Ou seja, vai ficar 2 elevado a 2 mais 3 quartos, mais 1, mais 4 quintos. Isso daqui, a gente vai poder, fazendo essa soma, certos detalhes ficam aí para casa para vocês. O MMC, o MMC aqui vai ser 20, e aqui vai ficar, então, 40 mais 15 mais 20 mais 16. Ou seja, o nosso numerador é 2 elevado a 91 sobre 20. E a gente vai guardar essa expressão por enquanto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o denominador. Opa, tá para a canetinha rosa? Então vamos colocar aqui um pontinho. O D de denominador pode ser, ele está aqui, né? Raiz quinta de 2 vezes a raiz vigésima de 2 elevado a 7. Os dois podem ser escritos como expoente fracionário na base 2. Então, é 2 elevado a 1 quinto vezes 2 elevado a 7 sobre 20. Novamente, a gente vai somar.
2 expoentes, 7 sobre 20. E mais uma vez, a gente vai ter o mínimo, o denominador comum como sendo, como sendo 20, e aqui a gente vai ter 4 mais 7. E agora, então, fazendo a soma, a gente vai ter 11 sobre 20. Então, o nosso numerador é 20, é 2 elevado a 91 sobre 20, e o nosso denominador é 11 sobre 20, 2 elevado a 11 sobre 20. Basta agora só dividir os dois. Então, 2 elevado a 91 sobre 20, dividido por 2 elevado a 11 sobre 20, é igual a 2 elevado a 91 sobre 20 menos 11 sobre 20, como a gente viu ali em cima. Aí, como a gente tem o mesmo denominador, a gente pode manter ele e só subtrair os numeradores. 91 menos 11 também é conhecido como 80, e isso é igual, e o denominador continua 20. Nesse caso, a gente pode simplificar essa fração, e a gente escreve como 2, dividindo em cima e embaixo, por exemplo, por 20. Ou a gente pode fazer várias divisões sucessivas, fica a seu critério. Vai ficar 4 sobre 1, que também é conhecido como 2 elevado a 4. Aqui, então, a gente já fez metade do exercício, porque a nossa expressão original se escreve como 2 elevado a 4. Vamos voltar aqui, então. A gente resolveu essas duas partes e concluiu que essa expressão toda ela é igual a 2 elevado a 4. Só que o exercício pede a metade dessa expressão. E a gente sabe que a metade é a mesma coisa que dividir por 2. Então, o que a gente vai fazer agora, vou colocar um igual aqui, é 2 elevado a 4 dividido por 2. Como esse 2 está sozinho aqui, é como se fosse 2 elevado a 1, a gente usa mais uma vez a propriedade que a gente viu, 2 elevado a 4 menos 1, igual a 2 elevado a 3. Aqui, né? Ok, então a gente tem como resposta a letra E. Tomar muito cuidado esse tipo de questão, porque aqui a gente está calculando a metade do 2 elevado a 4, e não a metade do 4 aqui que está como expoente. Então, esse 2 ao quadrado aqui a gente tem que tomar cuidado. Mas, de resto, é uma questão relativamente simples. Tudo que a gente precisava era lembrar essas três propriedades aqui muito importantes da potenciação para conseguir resolver. Qualquer dúvida, dica ou sugestão, podem deixar nos comentários que eu vou fazer o possível para respondê-las. No mais é isso e até a próxima. Valeu!